todo dia em sala de aula. A gente já acostumou. Pronto, já botei para transmitir, vai entrar. Consegue me ouvir, Catarine? Sim, consigo. Catarine, eu não estou conseguindo te ouvir. Fala alguma coisa comigo? Oi, eu consigo lhe ouvir sim, bem direitinho. Catarine? Oi, eu lhe ouço bem, Larissa. Pronto. Então vamos seguir. Talvez dê um pouquinho de retorno, porque está saindo som no computador. Gente, boa tarde. Eu chamo Larissa da Comissão de Expansão do CREA Júnior PE. A quarentena produtiva é um evento que conta com a parceria de 4 redes: CREA Júnior PE, o NUCEMP, o NUPEMP e o Otimiza. E a Vocês conseguem ouvir? Tá dando um pouquinho de retorno. Tá travando um pouquinho, acho que é por causa da minha internet, mas vamos fazer a sua quarentena um pouquinho mais animada, né? E de fato mais produtiva. E ter um desenvolvimento profissional e pessoal. Estamos num período, né, que a gente um pouquinho. E a gente visa além das serviços fornecidas, eles contam com certificado gratuito para é só tá escrito no evento. Aí vocês colocam o nome depois no credenciamento só para firmar isso aí, tá? Hoje a gente conta com a presença dessa profissional que é um expert no assunto de educação financeira para a gente, um bate-papo bem legal para a gente. Eu gostaria que você começasse se apresentando, tá, Catarina? Joia. Eu agradeço a quem está aqui presente, agradeço a Larissa, agradeço ao Alisson, tenham todos uma boa tarde. Meu nome é Catarine Bione, tá? Eu sou professora universitária, trabalho no mercado financeiro e, em especial, na área de educação financeira. Então, eu permeio aí entre o segundo setor, né, que é o setor das empresas com fins lucrativos tradicionais, e o terceiro setor, que é o setor das empresas que não têm fins lucrativos e que não têm fins econômicos. Bem, comentando um pouquinho sobre a minha história, eu nem sempre fui da área financeira, eu fui, né, fui picada pelo mosquitinho das finanças, mas nem sempre fui da área financeira. Eu comecei a minha carreira laboral trabalhando na área de moda, então, enfim, trabalhando nessa área, sempre. Eu tinha o quê? 18 anos, 17, 18 anos, eu comecei a trabalhar muito jovem, e aí eu sempre tive um interesse, um certo fascínio por essa área financeira. Enfim,
dentro desse período, eu era estagiária, então, né, esse negócio de morar com os pais, ser estagiário, ganhar pouco dinheiro, a gente inicia assim, né? Quem não nasce herdeiro inicia dessa forma. Então, quem não nasce herdeiro tem que ralar e trabalhar, né, para conseguir, né, enfim, galgar alguns outros passos na vida. Então, dentro desse interim, eu li um livro quando eu tinha 18 anos, que se chama Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É um livro muito simples, é um livro que ele é até um tanto discutido por algumas pessoas de contabilidade, porque a técnica, né, a técnica acadêmica de fato usada no livro, ela diverge um pouco daquilo que a gente avalia na visão contábil. Mas esse livro, ele ensina essencialmente como é a composição do fluxo de dinheiro na nossa vida. Eu tinha 18 anos quando eu li esse livro, e isso me trouxe um despertar de que, de fato, aquele dinheiro que essencialmente eu só gastava, ele deveria começar a ser utilizado de uma outra forma, da forma que pudesse prover investimentos para mim. E assim, aos 19 anos, eu fiz o meu primeiro investimento, tá? Um valor muito pequeno, gente. Eu tinha um salário de estagiária, então, assim, foi um valor pequeno. Se começa pequeno mesmo, se começa criando hábito e tal. E foi maravilhoso os primeiros dias, porque eu vi o meu investimento, eu investi num fundo, eu vi o meu investimento gerar valor, e no terceiro mês esse fundo perdeu muito valor. Enfim, vi que eu tinha um capital, depois de 3 meses, menor do que o capital que eu tinha investido inicialmente. Então, eu não tinha conhecimento do que era perfil de risco, eu não tinha conhecimento do produto, eu me desesperei, tirei meu dinheiro do fundo, exerci um prejuízo e disse que aquilo não era para mim, que aquilo de fato não era para mim, que eu estava perdendo dinheiro e tal. Comecei no mercado de uma forma errada, sem orientação, comecei experimentando mesmo, como a maioria das pessoas começam, e saí completamente do mercado e, enfim, me frustrei na minha primeira experiência. Depois eu fui buscar conhecimento, aí foi quando eu entrei na faculdade, foi quando eu comecei a ver disciplinas na área financeira, na área de administração, depois foi quando eu comecei a entender o contexto de empresas e fui me apaixonando por essa área até entrar né, numa corretora, de fato, ter experiência com investimentos. Até então eu era cliente, né? E de cliente eu me tornei uma colaboradora da instituição. Então foi essa a minha virada. Eu comecei como cliente, depois me tornei uma colaboradora dessa instituição, e aí foi que de fato eu fui, né, buscando conhecimento na área financeira de uma maneira geral. Nesse inteirinho eu fui me especializando, enfim, fui buscando atividades, né, na área de ensino, e aí um professor meu viu, né, o meu interesse em passar o conhecimento que até então eu tinha absorvido, chamou para dar uma aula, e aí o pessoal gostou. Na época da faculdade eu era monitora e tal, e aí foi quando a atividade de docência apareceu na minha vida. Não é algo que estava programado, mas como tudo na minha vida foi acontecendo naturalmente. Assim, os caminhos eles foram se abrindo. Eu sou formada em administração de empresas enquanto graduação, tenho pós na área de gestão empresarial em finanças e tenho mestrado em economia, tá? Esses 3 parâmetros são muito importantes para a gente entender educação financeira como um todo, e entender investimentos essencialmente como um todo, que é ter um conhecimento da geração de valor da empresa, principalmente quando se trata de investimentos, que é o conhecimento de administração financeira, onde a gente entende, né, como é que a empresa gera valor operacional, financeiro e tudo mais. A gente precisa ter um conhecimento de economia para entender cenário macro, para entender a influência do câmbio, enfim, na nossa vida, entender a influência de inflação, taxa de juros na nossa vida. Então, tudo isso é muito importante. E, essencialmente, entender um pouco de contabilidade, porque a contabilidade é, de fato, a linguagem dos negócios, né? A contabilidade, ela nos permite facilitar e direcionar a nossa tomada de decisão.
Então, essa foi um pouco, assim, do meu iniciar na vida acadêmica. Eu saí de uma área completamente diferente para a área que eu estou hoje. Trabalhei um bom tempo na área de mercado financeiro, e aí eu me deparei com uma outra questão, que normalmente eu trabalhava com um público de alta renda, e eu, enfim, comecei a ver essa diferença da minha realidade de classe média para a realidade desse público de alta renda e para a realidade que eu via quando saía do escritório, né, que me deparava onde eu botava meu carro lá, enfim, era uma região extremamente pobre, carente, e aí eu via a realidade daquelas pessoas, conversando, às vezes, com aquelas pessoas ali que tomavam conta do meu carro, que não tinham noção nenhuma, às vezes, de educação financeira, tinha uma banquinha, e aí praticava, às vezes, a busca do empreendedorismo de uma forma extremamente amadora na área financeira. E isso me gerava uma inquietação muito grande, porque eu tinha tido uma série de privilégios por nascer onde eu nasci, por ter as oportunidades de ensino que eu tive, e eu vi aquelas pessoas numa situação de desigualdade, enfim, de mundo muito grande. E aí foi quando surgiu a ideia da ONG, né, o meu propósito, que é uma ONG voltada para a disseminação da educação financeira. Então, o objetivo da ONG, né, da meu propósito, é democratizar o acesso às finanças através da educação financeira, tá? Então, a ONG, ela existe há 6 anos, ela existe formalmente, né, enquanto CNPJ e tal, há 5 anos, nós já temos 5 aninhos, e a ideia é proporcionar educação financeira para as pessoas de uma maneira geral, para que elas entendam a educação financeira dentro de um contexto de melhoria da qualidade de vida e da facilidade da tomada de decisão. Com relação à educação financeira em si, a educação financeira, ela é política pública, tá? Então, da mesma forma que nós temos, né, políticas voltadas para a saúde, políticas voltadas para o meio ambiente, políticas voltadas para a educação, né? A educação financeira no Brasil é política pública inscrita num decreto de lei desde 2010, tá? Então, o Brasil, ele entende e reconhece a importância da educação financeira para melhoria da qualidade de vida, melhoria de bem-estar da população de uma maneira geral. O Brasil, ele tem um dos piores níveis de educação financeira dentre os países que foram pesquisados. Então, a OCDE, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento do Comércio, ela promove, né, uma pesquisa com o objetivo de validar o nível de educação financeira dos países. Tá? Atualmente, 30 países participam dessa pesquisa. O país que obtém o primeiro lugar em nível de educação financeira é a França, e o Brasil, ele fica em 26º lugar, inclusive com o índice de educação financeira menor do que a média. Tá? E isso é muito preocupante, gente, porque a falta de educação financeira da população cria uma série de anomalias de mercado. Tá? Então, juros altos por consequência, a falta de educação financeira. Então, uma boa parte desses juros que a gente paga hoje é em decorrência da falta de educação financeira. De repente, nós não temos aí um grande incentivo para a esfera produtiva. Então, os alunos de engenharia, que normalmente vão trabalhar em grandes indústrias, em grandes empresas, a gente sabe que o índice, o nível de atividade industrial, né, aqui no Brasil, ele deixa a desejar, e nós estamos aí com o nível de atividade industrial cada ano ainda menor, e uma das consequências disso, por incrível que pareça, é a falta da educação financeira. Por quê, gente? Nós temos alguns parâmetros que podem explicar isso. O que, por exemplo, sustenta, né, o financiamento do país, né? O que sustenta, essencialmente, a capacidade de desenvolvimento do país?
é a classe operária, é a classe trabalhadora. Aqui no Brasil, a gente tem como a classe média. Então, a classe média, ela é a força motriz, que nós chamávamos na antiguidade de classe burguesa e tal, é a força motriz do desenvolvimento de um país. Tanto do desenvolvimento operacional, gente, das pessoas que estão ali, né, trabalho braçal, gerando rendimento em cima da mão de obra, quanto da classe financeira. Então, a classe média é a responsável pela formação de poupança, e quando eu digo formação de poupança, não é caderneta de poupança, não, tá? Formação de poupança no ato de poupar. Então, a classe média, ela vai ser responsável pela formação da poupança, ela é a grande responsável pela formação da poupança interna de um país. Então, entendam a importância da educação financeira, já que, gente, 56% dos brasileiros possuem algum tipo de dívida, tá? Então, a gente tem aí um alto índice de endividamento dos brasileiros, de uma maneira geral, né? Uma boa parte dos brasileiros estando endividados. Entenda uma coisa importante aqui: estar endividado é diferente de estar inadimplente. Tá? Estar endividado é quando eu tenho ali a responsabilidade com alguma dívida, com algum crédito. Então, cartão de crédito é endividamento, tá? Enfim, financiamento é endividamento, tá? Então, uma boa parte dos brasileiros possuem níveis diferentes de endividamento, alguns com pouco endividamento, outros extremamente endividados. Inadimplência é quando a gente não honra o compromisso de pagar aquele endividamento. Aí eu me torno inadimplente. De toda forma, nós temos um índice de endividamento extremamente elevado aqui no Brasil, tá? E essa classe média que deveria estar gerando poupança, que deveria estar poupando dinheiro, para com isso colocar esse dinheiro na esfera produtiva e estar gerando desenvolvimento econômico do país, ela não poupa, tá? Então, a nossa classe média não tem o hábito de poupar, tá? A nossa classe média ainda possui necessidades básicas de consumo, tá? Uma boa parte da nossa classe média, né, principalmente classe C, que é a classe média baixa, não tem acesso aí à educação de qualidade, não tem acesso à saúde de qualidade. Uma boa parte da classe C depende do SUS, ele não vai ter acesso a um produto de plano de saúde, né, um seguro saúde privado, um plano de saúde. Essa classe média, uma boa parte dela vai depender de transporte público. Então, essa classe média, ela, de fato, ainda possui casa própria, nem se fala, né? Então, se a gente perguntar, saiu uma pesquisa do Sebrae, né, que é promovida pela Global, que é uma instituição que promove o nível de empreendedorismo no Brasil e no mundo, né? Essa pesquisa pergunta qual é o maior sonho dos brasileiros. Em primeiro lugar, com quase 60%, eu não lembro aqui o valor exato, acredito que 56% dos brasileiros, mais ou menos, quase 60% é a casa própria. Então, o maior sonho dos brasileiros é a casa própria, porque a nossa classe média, na grande maioria das vezes, ainda não tem casa própria. E quando tem, passa 30 anos pagando uma casa própria no financiamento. Então, a nossa classe média, ela ainda é muito carente de uma série de bens de consumo. Esse é o primeiro ponto. Então, por isso, a nossa classe média, ela tende a consumir muito mais. Então, o dinheiro que ela recebe, ela consome muito. Uma outra coisa que acontece é que essa classe média, ela também tem um apelo a consumos de bens de segunda importância. A gente tem como bens de primeira importância, né? Casa, transporte e tal. Então, a gente também tem para essa classe média bens de segunda importância que tem a ver, essencialmente, com uma definição de status. Então, às vezes, a gente quer consumir algo legal porque aquele algo legal, ele, enfim, vai gerar uma definição de status ou de prestígio social. Então, entenda que essa classe média, ela é bombardeada a todo momento por uma série de propagandas, por uma série de apelos a consumo, tá? Então, essa é a realidade da nossa classe média. Nós temos muito apelo a consumir e praticamente nenhuma orientação para poupar.
tá? Se você quiser consumir, você vai baixar 1 milhão de aplicativos para consumo, você vai ter 1 milhão de oportunidades de consumir. Entretanto, as informações que lhe orientem a capacidade de poupança ainda são, enfim, ínfimas e ainda é a minoria do que a gente vê por aí. Então, esse é o primeiro ponto. A classe média, enfim, tem um apelo de consumo extremamente elevado. O segundo ponto é que nós não poupamos, tá? Nós não poupamos. Então, assim, a quantidade de formação de poupança no Brasil ainda é extremamente pequena. Uma boa parte dos brasileiros não poupam, não investem, ou por falta de hábito, ou porque os apelos a consumo são maiores, ou por conta de questões históricas mesmo, tá? Ou por conta da conjuntura de uma maneira geral. Exemplo, a classe média francesa é responsável pela formação da maior capacidade de poupança na França. Então, vamos dizer, olha, a classe média francesa, ela consegue poupar 30%, em média 30% do rendimento dela, 30% dos salários. Isso é maravilhoso, né? Então, a classe média francesa, ela, enfim, vai poupar 30% da renda. Aqui no Brasil, gente, é experiência empírica, tá? Assim, no dia a dia, conversando com as pessoas. Das pessoas que investem, aqueles que conseguem poupar 30% é o mínimo da fatia do bolo, tá? Eu vou chutar aqui, daquelas pessoas que investem, aquelas que conseguem poupar 30% do universo de pessoas que já investem, aquelas que conseguem poupar 30%, representa, enfim, 5% do total das pessoas que investem. É muito difícil aqui no Brasil você conseguir poupar 30% da renda. E aí, quando a gente compara a classe média francesa com a classe média brasileira, a gente vê algumas discrepâncias. Exemplo, a classe média daqui do Brasil paga tudo dobrado, tá? Então, em teoria, né, a depender do seu rendimento, você vai pagar lá a danada da alíquota de imposto de renda em cima dos seus rendimentos, né? Exemplo, no meu caso, eu pago 27,5% em cima de tudo que eu ganho no ano. Isso representa, gente, em torno de quase 4 meses de trabalho, de fato, 4 meses de trabalho, trabalhando para pagar imposto. Fora o imposto que já está incluso dentro dos produtos que eu compro, tá? Então, eu estou falando só do imposto em cima da minha renda. Então, a classe média aqui do Brasil, ela tem que pagar dobrado. Carga tributária alta e, além do mais, os serviços que deveriam ser essenciais e de acesso a toda a população, né, que é para isso que a gente paga a questão do imposto, eles não são oferecidos com qualidade. Então, eu pago imposto para a saúde, mas eu tenho que pagar plano de saúde. Eu pago imposto para a educação, mas eu preciso pagar uma educação de qualidade. Eu pago o imposto para a Previdência, mas eu sei que a minha Previdência não vai me manter. Eu pago o imposto para a segurança, mas eu preciso pagar uma segurança pública de qualidade. E daí, uma segurança privada, às vezes, de qualidade. E daí, gente, termina que o dinheiro que seria direcionado para a formação de poupança é direcionado para, enfim, que você pague em itens que você deveria receber de forma gratuita. Então, esse é um dos motivos que impedem aí a formação de poupança aqui no Brasil, tá? Então, enfim, tem muito mais a ver com uma questão estrutural aí de como é que o Brasil está dimensionado, né? Deixa eu só perguntar aqui, que eu estou falando há um tempinho, se todos aqui me escutam bem. Ah, ótimo. Perfeito, eu perguntei aqui. Então, gente, esse é o primeiro ponto, tá? A nossa formação de poupança é precária por esses fatores que eu comentei com vocês. Um outro ponto que eu queria levantar é a questão da inflação. A gente ainda tem essa cultura no Brasil de que imóvel é o melhor dos investimentos. Tá? A gente ainda tem essa cultura. Se puder, fala um pouquinho sobre a previdência privada depois. Tá, joia. A gente ainda tem essa cultura de que imóvel é um dos melhores investimentos. Meus pais,
que eles não escutem, né? Mas eles adoram imóvel, o santo de casa não faz milagre, eu fico conversando, consegui pegar uma boa parte do que meu pai conseguiu poupar e durante a vida dele, colocar numa aplicação mais segura e tal, mas essas pessoas, né, que aí tem 50, 60, até mais tempo, elas querem pegar um dinheirinho para comprar um imóvel. Eu não vou entrar aqui no mérito da casa própria, se é vantagem você viver de aluguel ou comprar o seu imóvel, isso aí tem que ser avaliado caso a caso, tá? Então, é vantagem viver de aluguel, assim, tipo, não comprar um imóvel e continuar alugando, ou comprar a casa própria. Vai depender muito do perfil da pessoa, eu não vou entrar nesse mérito aqui. A ideia é avaliar a questão do investimento em relação à inflação. Então, entenda, na década de 80, tá? Antes do Plano Real, nós chegamos a ter, gente, inflação no Brasil que batia 2.000% ao ano, 5.000% ao ano. O Brasil é um país essencialmente inflacionário, que viveu décadas e décadas aí com inflação altíssima. Tá? Nós tínhamos inflação de 5.000%, 2.000% fácil, inflação de 200%, 300% ao mês, era uma coisa absurda. Nessa época, meu pai, por exemplo, quando ia comprar, recebia o salário dele, né? Entenda que a inflação, gente, de uma maneira geral, a inflação é a perda do poder de compra, é a desvalorização do dinheiro, tá? Então, o meu pai, ele recebia o salário dele, e entenda que tinha mês que essa inflação ela era de 200%. A desvalorização do salário dele poderia chegar a 200%. É uma coisa absurda isso. E o que é que ele fazia? Ele recebia o salário dele, ele precisava consumir todo o salário dele em poucos dias. Por quê? Nós não tínhamos investimento, pelo menos investimentos dos mercados financeiros, nós não tínhamos investimento que conseguisse repor o tamanho dessa inflação, a desvalorização desse poder de compra. Então, nós não tínhamos investimento que rendesse ao ponto de repor a desvalorização desse poder de compra. Então, essa década essa geração de algumas décadas atrás recebia o dinheiro e comprava, recebia o dinheiro e consumia, porque com a inflação muito alta não existia nenhum tipo de estímulo à poupança, não a produtos no mercado financeiro, tá? As pessoas preferiam investir em itens físicos, porque o dinheiro que estava lá na conta no mercado financeiro podia ser desvalorizado pela inflação. Mas a inflação não ia comer tijolo, não ia comer cimento, não ia comer cerâmica, tá? Então a inflação ela não ia comer o teu imóvel. A inflação ela podia dar de 1.000%, óbvio que o valor do seu imóvel ia desvalorizar, mas ele ainda continuaria ali em pé. Enquanto o dinheiro que estava no investimento, não, ele sumia. Tá? Então, a gente tinha aí essa inflação extremamente alta, desvalorizando os nossos investimentos e a gente não tinha um estímulo para gerar nenhum tipo de poupança. Então, aliado a uma inflação extremamente alta em décadas recentes, passadas, mas recentes, alinhada a essa obrigatoriedade que a classe média tem, obrigatoriedade, entre aspas, de pagar tudo dobrado, né? A gente chega a algumas questões do porquê é tão difícil se educar financeiramente as pessoas no Brasil, tá? Então, a educação financeira, ela é algo que começa no Brasil, essencialmente a partir da estabilização do Plano Real, aí em 95, quando os mercados financeiros começam a se tornar sólidos, robustos, quando a gente começa a aprender a investir, tá? Pelo menos a pessoa física, de uma maneira geral, ela começa a investir, começa a entender mercado financeiro, começa a ter acesso a esse mercado financeiro. E isso é muito recente, gente. De 95 para cá, é algo extremamente recente. Ok? Então, essas pessoas começam a experimentar aí o mercado financeiro. Vale salientar que hoje nós temos
legislação, e nós temos um mercado financeiro extremamente robusto, um dos melhores mercados do mundo, tá? Em termos de segurança de dados, em termos de legislação e tal, em termos de eficiência. Então, nós temos aí bancos fortes dentro da estrutura do país, nós temos uma bolsa forte dentro da estrutura do país, com empresas grandes, robustas, nós temos um mercado financeiro transparente que, de fato, protege o investidor, coisa que há 20 anos atrás a gente não imaginava ter e hoje nós temos. Então, é um processo natural essa mudança, essa migração de hábitos, tá? Mas é importante fazer. Primeiro, gente, por que é tão importante a gente pensar em educação financeira? Primeiro, que a educação financeira te dá liberdade, tá? A educação financeira é uma ferramenta que vai proporcionar a você a direcionar ordens de prioridade, né? Porque uma boa parte dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer, requer dinheiro. A gente tem os nossos sonhos que não vão requerer dinheiro, né? Que são sonhos de aspiração pessoal e tal, mas uma boa parte dos nossos sonhos materiais, né? Eles vão requerer algum tipo de dinheiro. E entendam que nós temos uma coisa chamada restrição orçamentária, ou seja, eu vou bater no limite da minha renda ali. Batendo no limite da minha renda e diante de desejos ilimitados, que nós temos desejos ilimitados, diante de desejos ilimitados e de uma restrição orçamentária, eu tenho que estabelecer ordem de prioridade, eu não posso ter tudo que eu quero. E aí a educação financeira, ela nada mais é do que uma ferramenta, eu tenho como ter, né, instrumentos de educação financeira que vão proporcionar para mim uma melhor qualidade de vida financeira. A partir do momento que eu começo a estabelecer ordens de prioridade, a partir do momento que eu começo a pensar, né, na minha formação de patrimônio no futuro, a partir do momento que eu começo a pensar na minha formação de patrimônio financeiro, né? Então, a educação financeira é uma ferramenta extremamente poderosa para que a gente desenvolva essas habilidades. E aí, com relação à formação de patrimônio financeiro e à previdência, né? É fato que a previdência, como o próprio nome já diz, significa ser previdente, né? Eu preciso ser previdente, eu preciso pensar na minha previdência privada, atualmente. O governo, a previdência privada é algo que é recentemente novo na Constituição, né? A partir da Constituição de 80. Então, entendam que nós estamos diminuindo cada vez mais o número de filhos por mulher. Hoje, esse número chega a 1,1. Há décadas recentes, esse número era de 4. Então, a previdência pública, quando você coloca o seu dinheiro lá, essa previdência, ela não guarda o seu dinheiro num determinado instrumento de investimento lá. Então, vão colocar um instrumento de investimento, como se fosse uma caixinha, e aí vão colocar todo o dinheiro que você recolhe na Previdência lá na caixinha, e aí quando você se aposentar, eles vão ver quanto dinheiro tem lá na caixinha e vão ficar pagando esse dinheiro mensal para você. Não é assim, tá? A Previdência, se coloca dinheiro no fundo, num fundo, né? E o governo, ele faz uso desse dinheiro. Então, é algo que tem fluxo, tá? Ele não está parado em algum canto, não. É algo que tem fluxo, que está sendo usado lá dentro do dinheiro, dentro do governo. A ideia é que as pessoas que estão trabalhando paguem a previdência daqueles que estão aposentados, tá? Só que o que acontece? Nós temos pessoas vivendo cada vez mais e pessoas tendo cada vez menos filhos. Então, essa conta não está mais fechando. Para vocês terem ideia, gente, a expectativa de vida do Brasil praticamente dobrou nos últimos 100 anos, tá? Em 1910, nós tínhamos uma expectativa de vida média em torno de 40 anos. A gente entende, a gente não tinha penicilina, não tinha antibiótico, as pessoas morriam por infecções simples, relativamente simples. E hoje nós temos uma expectativa de vida em torno de 76 anos aqui no Brasil. O Japão já ultrapassou 80 anos de expectativa de vida. Gente, as pessoas na faixa aí de 20 e pouco, 30, 40 anos, que é classe média, tem acesso à saúde, educação e tal,
a gente já está trabalhando planejamento financeiro com expectativa de vida média para essas pessoas de 90 anos. Nós, gente, vamos viver em torno de 90 anos. É muito tempo. Se você parar para pensar que essa pessoa vai se aposentar aos 60, ela vai ter aí ainda 30 anos, né, dos 60 para 90, para usufruir da aposentadoria. É muito tempo de aposentado. Tá? Então, diante dessas reflexões, eu costumo dizer que a Constituição do Brasil não cabe no PIB, então a Constituição ela gera uma série de benefícios que são importantes, que são direitos universais, só que o Brasil, a geração, né, de crescimento do Brasil, ultimamente não consegue sustentar tudo aquilo que a gente tem na Constituição, tá? Não consegue. O Brasil é um país que não tem conseguido crescer a ponto de a gente conseguir sustentar os nossos direitos universais na Constituição. Nós somos um país com 210 milhões de habitantes. E aí é que chega a reflexão de, caramba, se você for deixar para todo mundo resolver e você ir com os outros, vai dar ruim para você. Você precisa fazer a sua parte. Tá? E aí é da onde vem a reflexão da previdência privada. Que, gente, ela precisa acontecer o quanto antes. Tipo, eu comecei a minha previdência privada, eu tinha 24 anos. Entenda, eu entrei no mercado financeiro com 19, mas o meu primeiro aporte de previdência, eu tinha 24 anos. Eu era extremamente jovem. Mas eu comecei cedo, né? Comparado com a média. Mas ainda assim existe aquele amargozinho de eu não ter começado na hora que, de fato, eu comecei a receber algum tipo de rendimento, tá? Então, assim, comecem o quanto antes. Porque, gente, quanto maior o tempo, menor é o esforço financeiro que você precisa fazer, tá? Menor é o esforço financeiro. Então, o quanto antes você começar a sua previdência, melhor. Existe uma série de fundos de previdência privada que eles vão, né, você consegue aportar, ou seja, fazer o aporte a partir de R$100 por mês, de R$50 por mês, ou até menos. Tá? Mas comece o quanto antes, até porque a gente tem uma realidade de juros aqui no Brasil, de taxa básica de juros de 3%. Então, a gente não é mais aquele país maravilhosamente, grandiosamente facilitador de taxa de juros. Então, antes era muito fácil ganhar dinheiro no Brasil com taxa de juros. Em 2016, a nossa taxa básica de juros estava 14,25. Então, sem muito esforço, a gente conseguia ganhar mais de 1% de juros ao mês. Hoje, a nossa taxa de juros é 3% ao ano. Nossa taxa básica de juros, a nossa Selic. E a ideia é que essa taxa caia ainda mais. Pelo menos, provavelmente, esse mês ainda vai cair para em torno de 2,5%, é o que o Banco Central vem estipulado, né? O mercado está dizendo que essa taxa ainda vai cair de 3, ainda vai cair ou 0,5 ou 0,75 pontos. Vai mais ou menos para uma taxa de juros extremamente baixa. E aí a importância de você fazer previdência o quanto antes para, né, recompensar, vamos dizer assim, essa taxa de juros. Algumas coisas que eu quero deixar claro aqui para vocês. O que danado é previdência privada? A previdência privada é um fundo de investimentos para fins de previdência. Eu posso usar a minha previdência privada para um negócio? Pode. Eu posso usar para casar? Na hora que eu for casar, eu saco o dinheiro que está lá na minha previdência? Pode. Eu posso usar minha previdência privada para comprar um carro? Pode. O ideal é que, como ele é um investimento para fins de previdência, que ele seja usado no longo prazo. Ou seja, que você, de fato, passe bastante tempo dentro daquele fundo. Se você for fazer uma previdência para usar 2, 3 anos, às vezes eu recomendo outros tipos de produto, porque a própria previdência privada, a finalidade dela é que, de fato, se passe um bom tempo dentro daquela previdência. O que danado é um fundo, gente? Um fundo, ele existe num regime de condomínio. Então, nada mais é do que ter uma estrutura que vai incluir um administrador do fundo, um gestor, que é a pessoa que vai comprar os produtos, e toda uma estrutura de distribuidores e tal. E aí você pega o seu dinheiro, normalmente a Previdência ela pede um aporte mensal,
Ah, mas eu não tenho esse mês para pagar. Aí você liga para lá e pede para suspender aquele mês. Mas normalmente são aportes mensais, tá? Mas não existe uma obrigatoriedade. Oh, se você não pagar, a gente vai lhe colocar no SPC. Não tem isso, tá? Se você não puder, é só você ligar com antecedência para não descontarem aquele mês na sua conta. E aí eles não descontam. Ou você pode suspender. Disse, caramba, eu vou ter que passar 6 meses sem poder pagar a Previdência agora, que cortaram metade do meu salário. Você liga para lá, ou você, hoje em dia dá para fazer tudo, inclusive online, tá? A minha Previdência eu faço online. Você acessa o site e aí você vai lá e clica no botão de suspender a Previdência. Se você quiser voltar a pagar, você clica no botão para voltar a pagar. Você pode escolher valores. Você, exemplo, diz, o valor mínimo é R$100. Ah, eu quero gerar um boleto 120 todo mês, ou eu quero depósito, ou melhor, eu quero desconto em conta, né? 120 todo mês. E aí você pode escolher tanto o desconto automático na sua conta, ou você pode escolher um boleto. Hoje dá para fazer tudo online, tá? A maior parte das previdências tem um canal online e aí você consegue puxar extrato, ver como é que tá a movimentação do fundo e tal. Mas entenda que a previdência é um fundo para fins de previdência. E agora uma coisa importante. Um fundo, ele funciona no regime de condomínio. Como eu disse, você pega o dinheiro, coloca dentro do fundo e alguém faz a administração daquele recurso para você. Imagina se você fosse querer ter uma casa com todos os benefícios que uma grande casa tem. Então, você quer uma casa e aí na sua casa você quer piscina, você quer salão de festas, você quer um belo jardim, você quer uma academia de ginástica na sua casa. Você teria um custo extremamente alto para manter toda essa estrutura dentro da sua casa. Aí, o que as pessoas fazem? Elas vão para um condomínio. Um condomínio desses de prédio, ela mora num apartamento, e aí ela usufrui de todos esses benefícios dentro do condomínio, ela paga uma taxa de mensalidade no condomínio, e aí ela tem acesso a todos esses benefícios, mas ela usufrui dele com todo mundo. O fundo, ele tem a mesma finalidade. Então, se você for fazer um fundo exclusivo, primeiro que você tem que ter muito dinheiro para fazer, e segundo, se você for botar R$100 todo mês por você mesmo no mercado financeiro, você não vai ter acesso, às vezes, à diversificação de estar dentro de um fundo. Dentro do fundo, você pode comprar produtos muito mais diversificados. E aí, gente, a previdência privada, ela tem por esse objetivo. Você coloca um dinheiro lá, como se fosse num condomínio, alguém faz a administração desse seu dinheiro, você tem toda uma estrutura lá para fazer a administração, da mesma forma que um condomínio de apartamentos normais. E aí, você tem acesso aos benefícios da Previdência. Videm a atenção a uma questão. Da mesma forma que existem, gente, condomínios que são extremamente bem administrados, você chega lá, tá tudo limpinho, tá tudo organizado e tal. Existem condomínios que são mal administrados, tá? Então, tem condomínio que o síndico não toma conta direito, que as contas estão atrasadas e tal. A mesma coisa pode acontecer com os fundos de previdência. Nós temos diversos fundos de previdência do mercado, diversos, das mais variadas seguradoras, diversos fundos. Alguns fundos são muito bem administrados, entregam bons resultados, outros não. E acontece também uma outra coisa. Existem fundos que eles conseguem obter um bom resultado, ou seja, performar, quando a gente tem um determinado cenário econômico. Aí o cenário econômico vira, como aconteceu agora, né? Tempo de pandemia, o cenário econômico virou de ponta cabeça, e aí esses fundos, eles não conseguem se adaptar a esse cenário e começam a entregar resultados muito ruins. Então, da mesma forma que a gente tem fundo bom e fundo ruim, a gente pode ter fundo bom que se torna ruim e fundo ruim que se torna bom, a depender de como é que está o cenário econômico. Por isso, é importante investir numa previdência e acompanhar essa previdência. Você não precisa acompanhar todo mês, todo dia, mas é interessante que pelo menos a cada 6 meses você olhe, você consegue ver isso online hoje em dia, você olhe o que é que o seu fundo está ali dando de retorno. Caramba, o meu fundo começou a gerar um retorno muito ruim. O que você pode fazer? Portabilizar.
Eu, por exemplo, já portabilizei a minha previdência 3 vezes. O que significa essa portabilidade? Significa sair de um fundo que está ruim e ir para um fundo que está melhor, que eu quero ir, mantendo as mesmas condições. Isso, gente, é regulado por lei, é gratuito e qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode portabilizar a sua previdência privada para qualquer instituição. Eu posso sair, né, do Santander para o Banco do Brasil, eu posso sair do Banco do Brasil para uma previdência que a gente tem as previdências de varejo, né, que são essas de bancos tradicionais, e tem as seguradoras independentes, como Itaú, Porto Seguro e tal. Então, Icatu, né, Itaú é varejo, Icatu, Porto Seguro e outras previdências. A XP, que é uma corretora, tem os fundos de previdência da XP. Normalmente, algumas corretoras também têm os fundos de previdência própria e tal. Então, eu posso portabilizar, sair da que está ruim e ir para uma que está melhor, mantendo as mesmas condições. Demora um pouquinho. Em teoria, eu escolho qual é a previdência que eu quero. Eu vou lá, entro em contato com a seguradora e digo, olha, eu quero portabilizar a minha previdência lá do Itaú. Aí eu faço o contrato com aquela seguradora, faço tudo com a seguradora, e eles é que fazem o pedido de resgate do Itaú para essa sua nova conta na previdência que você da seguradora que você abriu, tá? E aí você portabiliza, você não precisa resolver nada com o Itaú, que era onde estava a sua previdência atual. Você resolve tudo com a instituição nova e ela puxa de lá. Então é maravilhoso a gente fazer isso aí. Coisas que eu preciso avaliar na minha previdência privada. Primeiro, o histórico do fundo. Na grande maioria das vezes, eu, por exemplo, tenho algumas corretoras, e ontem, por incrível que pareça, eu estava olhando o Banco Inter. Eu tenho uma conta PJ no Banco Inter, e aí eu estava olhando as sugestões de investimento do Banco Inter. E os fundos que me apareciam lá eram os fundos, logo de início, eram os fundos que tinham a maior rentabilidade. Só que, gente, essa maior rentabilidade, às vezes, pode acontecer por 3 meses, por 4 meses. Aí você olha e diz, caramba, essa rentabilidade está boa. Só que quando você vai olhar o histórico do fundo, você vê que o resultado não é tão bom assim. Então, é importante você olhar o histórico do fundo, desde quando ele surgiu. 3 anos, pelo menos. Se você puder olhar mais tempo, melhor. Mas olhe o histórico do fundo para ver o comportamento dessa rentabilidade. Olha sempre o histórico. Segundo, olha a qualidade do fundo, tá? Olha a qualidade desse fundo. Em termos essa seguradora é bem cotada, o fundo é bem cotado, é um fundo sério. Rapidamente, uma pesquisa rápida pela internet, você consegue olhar essas questões da qualidade do fundo, tá? Olha se o fundo tem boas indicações e tal. Uma outra coisa que eu tenho que olhar, já falei da rentabilidade, né? Que eu tenho que sempre olhar se a rentabilidade está adequada com o que o fundo oferece. Falei do histórico do fundo, né? Falei da qualidade técnica, vamos dizer assim, do fundo. Agora a questão das taxas. Previdência, ela tende a ter taxa de administração. Um condomínio, eu não pago taxa de condomínio. Na Previdência, eu pago taxa de administração. É importante avaliar para essa taxa não ser abusiva, tá? Então, avalie qual é a taxa de administração, se ela está coerente com a categoria. Alguns fundos têm taxa de saída, ou seja, normalmente é assim, se você sair do fundo, entrar e sair em até 1 ano, ou seja, você entrou e você saiu com menos de 1 ano, você paga 3% taxa de saída. Se você saiu com 2 anos, você paga 2%. Saiu com 3 anos, você paga 1%, às vezes, do montante. Se você sai, aí depois de 3 anos, zera. Normalmente, essa taxa de saída, ela é decrescente, e em algum período ela vai zerar. Mas é importante vocês avaliarem isso também. Qual é a taxa de saída do fundo e se tem? E qual é o prazo para isso? E uma coisa que corram a qualquer custo é a danada da taxa de carregamento. Se o fundo tiver taxa de carregamento, saia do fundo. Ou peça para tirar. Às vezes, conversando com o gerente, você pode pedir para tirar.
Essa taxa de carregamento, ela vem meio que embutida, assim, sabe? O que consiste na taxa de carregamento? Como o próprio nome já diz, ele carrega um valor do que você coloca lá. Exemplo, tem lá, taxa de carregamento de 5%. Significa que a cada R$100 que você coloca no fundo, ele vai depositar na tua conta R$95 e vai carregar R$5. Então, taxa de carregamento de 5%, ele carrega R$5 daquilo que você deposita. Para quê? Para pagar a despesa, porque ele quer, ele leva a taxa de carregamento. Tá? Então, assim, se o fundo tiver taxa de carregamento, eu acho, inclusive, isso um dano ao consumidor, acho que não deveria ter, porque ele carrega uma parte do seu dinheiro, mas ele já cobra a taxa de administração, então acho desnecessário cobrar a taxa de administração e ainda cobrar a taxa de carregamento. Se o fundo cobrar a taxa de carregamento, saque, que eu digo assim, faça a portabilidade, né? Ou então converse com o seu gerente para se é possível você tirar aquela taxa, tá? Mas taxa de carregamento não tem sentido ter. Como é que eu tenho acesso a essas informações? Todo fundo tem um CNPJ. Todo fundo tem um CNPJ. E aí você pode colocar lá na internet, pega o CNPJ do fundo, do fundo, tá, gente? Tem o CNPJ do distribuidor, tem o CNPJ da seguradora. O que você vai ter que buscar é o CNPJ do fundo. Cada fundo tem um. E aí você coloca o CNPJ do fundo, escreve regulamento e coloca no Google que você vai ter acesso ao regulamento. É um documento que tem em média umas 10 páginas, 8 páginas, e aí ele diz tudo o que tem naquele fundo de previdência ou fundo normal. Qual é a taxa de administração, se tem taxa de carregamento, qual é a exposição do risco do fundo, no que o fundo investe. Exemplo, a gente tem fundo de previdência que investe em ação. Eu tenho 2 fundos de previdência. 40% daquilo que eu coloco na minha previdência todo mês vai para um fundo conservador e 60% do que eu coloco todo mês na minha previdência vai para um fundo que é de ação, tá? Então, uma parte da minha previdência vai para um fundo de ação. De previdência privada, mas de ação, tá? Então, diante do meu conhecimento de mercado, da minha idade e tal, eu me submeto a essa exposição de risco na minha previdência, mas é possível você investir através de fundo de previdências em fundo de ação. E se você quiser resgatar, né, por alguma eventualidade você quiser resgatar, é interessante olhar os parâmetros lá de resgate, mas é possível sim você resgatar de um fundo de previdência no momento que você precisar. Com relação à reserva de emergência, eu vi que me perguntaram aqui. A reserva de emergência, gente, ou reserva de curto prazo, ela é uma reserva que deve compor, essencialmente, duas coisas. Duas coisas precisam ser avaliadas para essa reserva. A primeira delas é, essencialmente, quanto você vai gastar, que você pretende gastar em bem e tal, no período aí de 1 ano até, no máximo, 2 anos, tá? Exemplo, tem gente, por exemplo, que gosta de pagar IPTU, IPVA e algum outro tributo à vista. E aí ele pode pegar esse dinheiro que ele vai recebendo, né, mês a mês, ou o dinheiro que ele pegou, sei lá, de um 13º, de uma participação de lucro, alguma coisa, e aí ele coloca nessa reserva de emergência, porque o objetivo da reserva de emergência é ser usada num curto prazo, de 1 a 2 anos, tá? Então, se você tem um dinheiro, um montante, um valor, e você quer usá-lo em pelo menos 5 ou 10 anos, ele não deve estar na reserva de emergência, ele vai estar em uma outra reserva, mas não na reserva de emergência. A reserva de emergência, ela vai ser utilizada, eu gosto de chamar de reserva de curto prazo, ela vai ser utilizada para tudo aquilo que você quer comprar nesse período de 1 a 2 anos, mais um dinheiro que você precisa ter para emergência, tá? Então, primeira coisa, eu vou avaliar tudo aquilo que eu quero comprar ou tudo aquilo que eu quero fazer no período de 1 a 2 anos. Exemplo, eu quero fazer uma reforma no meu quarto. Quanto é? Eu coloco lá. Eu vou trocar a TV. Quanto é? Eu vou trocar o celular. Quanto vai ser? Aí eu vou somar tudo isso aqui e vou chegar a um valor, tantos mil. Bem, esse dinheiro é um dinheiro que eu preciso colocar na reserva de emergência para usar dentro desse período.
Em paralelo a isso, eu também preciso colocar um dinheiro para uma emergência. Preciso ter um dinheiro lá, às vezes, para uma emergência, tá? Esse dinheiro que eu preciso ter para emergência, ele vai variar um tanto. Exemplo, tem gente que diz, olha, eu vou colocar o dinheiro da minha reserva de emergência como um dinheiro que vai me manter caso eu fique desempregado. E aí tem gente que diz que tem que ter entre 6 meses a 1 ano de salário lá. Bem, se você é profissional liberal, você precisa ter mais tempo, e aí cabe a você estabelecer o tempo que lhe é confortável. Se você é funcionário público ou tem um emprego mais estável, você não precisa ter, às vezes, tanto tempo de salário numa reserva de emergência. Mas, como eu disse, isso é muito subjetivo, porque tem que ser um valor que lhe deixe confortável, tá? Mas o dinheiro da reserva de emergência, ele deve configurar esses consumos que você precisa ter no curto prazo e esse valor que você precisa ter para lhe manter no caso de alguma eventualidade. Óbvio que quanto maior a sua exposição de risco, mais dinheiro você precisa ter na reserva de emergência. Exemplo, eu sou profissional liberal, você precisa ter mais dinheiro na sua reserva de emergência. Exemplo, eu sou arrimo de família, então só eu trabalho na minha família, só eu vou oferir renda dentro da minha casa, mais dinheiro na reserva de emergência. Quando eu olho a situação familiar de maneira geral, parentes, pais e tal, eu vejo que a situação familiar da família não tem patrimônio. Então, assim, ou não, a família não tem recursos financeiros. Então, se eu ficar desassistido, eu sei que eu não vou poder recorrer à esfera familiar para me ajudar. Eu preciso ter mais dinheiro na minha reserva de emergência. Tá? Eu tenho filhos pequenos, mais dinheiro na minha reserva de emergência. Ok? Eu não tenho seguro saúde, eu não tenho seguro no carro, eu não faço nenhum tipo de seguro. Então, eu preciso ter mais dinheiro na minha reserva de emergência, porque no caso de eventualidade, principalmente de saúde, eu não vou ter muito a quem recorrer se eu precisar, de fato, pagar por alguma coisa. Então, assim, é muito subjetivo, mas entenda que quanto maior a sua exposição a risco, por exemplo, quanto mais instável for o meu trabalho, mais dinheiro na reserva de emergência. E daí vai. Então, esse valor da reserva de emergência ele é bem subjetivo, tá? Mas essas são as reflexões que você precisa fazer. Qual é a característica geral da reserva de emergência? Ela tem uma alta liquidez, ou seja, ela precisa ser transformada em dinheiro rapidamente, tá? Ela tem uma alta liquidez, então é um dinheiro que eu preciso lançar a mão de forma rápida, porém, ela não vai ter uma rentabilidade muito elevada, tá? Porque, em teoria, se eu tenho uma alta liquidez, uma rentabilidade muito elevada. Então, se você acha que você vai formar patrimônio financeiro, se você acha que você vai conseguir gerar um montante extremamente elevado só com o dinheiro que está aplicado na reserva de emergência, você não vai. Então, o ideal é que sua reserva de emergência ela rentabilize acima de uma taxa que a gente chama CDI, o CDI, né? Que é a taxa DI ou a taxa do CDI. Ela hoje está rentabilizando 2,9. Ela é uma taxa que olha a taxa básica de juros, que é a Selic. Então, em resumo, se a taxa Selic sobe, a taxa do CDI sobe. Se a taxa Selic cai, a taxa do CDI cai. O ideal é que essa reserva de emergência ela rentabilize acima desse CDI. Exemplo, 110, 115. Em alguns bancos, a gente consegue até 130 do CDI. Hoje, gente, o CDI está 2,9. Então, se eu pegar, por exemplo, uma reserva de emergência que vai me render aí 120 do CDI, então eu vou pegar aqui, deixa eu pegar minha financeira aqui só um minuto. Se eu pegar aqui 2,9, 120%, eu tenho uma reserva de emergência hoje que está rendendo 3,48. Lembrando que a gente tem que descontar a inflação para saber quanto de fato eu estou ganhando acima da inflação. Então, a inflação hoje está em torno de 2,3, mais ou menos. Eu vou estar ganhando de ganho real aqui, de rentabilidade real, de fato, ao ano, tá, gente? Isso aqui é tudo ao ano. Eu vou estar ganhando em torno de 1,1, mais ou menos, ao ano de rentabilidade. Então, em cenário de Brasil hoje, ninguém vai conseguir gerar muito dinheiro na reserva de emergência, mas ela é importante. E ela deve ser tratada em investimentos de baixo risco. Antes a gente encerrar aqui, que a gente vai dar um acesso aqui para as perguntas, reserva de emergência não é para ir para ação.
não é para ir para a bolsa, não é para ir para fundo imobiliário, tá? A reserva de emergência é para estar em investimentos de alta liquidez e de baixo risco. Porque real, pode acontecer de dinheiro estar na bolsa, como eu vi acontecer agora, as pessoas, quando a bolsa estava subindo aí em dezembro, em novembro, colocando reserva de emergência na bolsa, precisou do dinheiro e resgatou 50% do que tinha, tá? Então, acontece real isso em bolsa. É importante a gente trazer esse tipo de reflexão de que a reserva de emergência é para estar em investimentos de baixo risco e de até 2 anos. Depois que você completou o dever de casa e fez a reserva de emergência e está com aposentadoria, você tem reserva de emergência e aposentadoria. Fez os dois, fez o dever de casa, aí você começa a pensar no médio prazo para investimentos com maior risco e no longo prazo. Mas o beabá é fazer essas duas análises, tanto da reserva de emergência quanto da previdência privada. Esse é o beabá por onde vocês devem começar, certo? Agora vamos aqui para a gente entrar nas perguntas. É isso, Alisson? Para a gente ir para as perguntas no chat. Ok. Pronto, gente. Então, estamos abertos aqui para as perguntas. Muito obrigada, Catarine. A gente vai dar entrada agora para as nossas perguntas. Joia. Brenda, lá do Ceará, ela perguntou: exagerei nas compras parceladas, como resolver? Certo. A primeira coisa que a gente precisa saber, Brenda, é tipo de que forma você parcelou essas compras, tá? Se foi, por exemplo, se você tirou um financiamento pessoal para parcelar, se essas compras foram parceladas através do cartão de crédito, tá? Então, é importante saber de que forma parcelou. Se você está inadimplente com alguma coisa, mas a primeira coisa que a gente deve fazer de fato, e o que dói mais é entender que a gente precisa cortar gastos, tá? Então, assim, primeiro ponto, se você tiver pego um financiamento pessoal, alguma coisa nesse sentido, né? E tem, por exemplo, precisou negociar fatura de cheque especial, né? Se você se tornou inadimplente, está pagando parcelas ao banco diante do valor dessa dívida, é interessante você fazer uma negociação com o banco para diminuir os juros, ou então você buscar portabilizar a dívida. É possível também, o Banco Central ele permite que você portabilize não só a previdência, mas a dívida também. Outra pergunta, desculpa se interromper, porque o áudio está dando um delay. Foi Lucas, do Rio de Janeiro, perguntou qual o efeito dos juros composto no meu orçamento. Certo. Então, essa questão com relação às compras parceladas, eu não sei aqui de que forma em que instrumento você utilizou para parcelar, mas se foi algo que de fato você está pagando para o banco, esse parcelamento e tal, você pode buscar fazer a portabilidade da dívida. E aí, em resumo, você vai num banco que de repente lhe ofereça uma taxa mais barata na dívida que você está pagando, e aí portabiliza, tá? Mais uma vez, você só resolve com o banco que você pede a portabilidade. Ele faz a quitação da dívida do banco que você assumiu o compromisso, e aí agora você assume, né, vamos dizer assim, as parcelas de pagamento com esse outro banco. Então, hoje em dia é possível a gente portabilizar a dívida para pagar menos juros. E com relação à quantidade de compras parceladas, né? Então, não tem jeito. É você avaliar absolutamente tudo que você está gastando, e já que você assumiu um compromisso maior com crédito, você buscar agora cortar, né, aquilo que é mais flexível no teu orçamento. Gente, uma coisa muito importante é que a gente só consegue medir aquilo que a gente olha. A gente só consegue medir aquilo que a gente olha. Tá? Então, eu não consigo aferir resultado de nada por achismo, eu não consigo aferir resultado do meu esforço financeiro sem, por exemplo, saber quanto é que eu gasto de lanche na rua, sem, por exemplo, saber
Exemplo, às vezes eu pergunto para as pessoas quanto vocês gastam de estacionamento por mês. A maior parte das pessoas não sabem quanto elas gastam de estacionamento por mês, tá? A maior parte das pessoas não sabe quanto é que elas gastam com um bar e restaurante nas ruas, tá? Quando elas saem, enfim, vão para lazer, ou então quando ela pede agora, né, a gente tem que pedir em casa. E aí, na grande maioria das vezes, a gente não sabe como está à disposição do nosso orçamento. E aí a gente não tem ferramentas muito eficientes, porque a gente não sabe essencialmente o que eu devo cortar e para onde eu devo me direcionar. Existe uma série de aplicativos, gente, que você pode usar para controle de orçamento. Hoje a tecnologia favorece muito isso. Um aplicativo que eu gosto, que eu indico, é o Organize. Um outro aplicativo que eu gosto é o Guia Bolso. Exemplo, eu uso o Organize, né, com 2 E's, e eu tenho como estabelecer metas, eu tenho como estabelecer um gráfico de setor, né, um gráfico de pizza, onde eu sei percentualmente qual foi cada despesa do meu orçamento. Eu tenho como customizar o meu orçamento de acordo com a minha realidade, certo? E, por exemplo, eu estabeleço metas e quando eu começo a ultrapassar as minhas metas, né, ele sai mandando mensagens de aviso, tá? O Organize, você demora 10 segundos, gente, eu já contei. Na verdade, é menos de 10 segundos, mas vamos lá, eu coloco 10 segundos. Você demora 10 segundos para fazer um lançamento. É muito rápido, é muito prático. E aí, esse tipo de ferramenta permite você acompanhar como é que está teu fluxo financeiro. Ou seja, de onde está vindo o recurso e, essencialmente, para onde é que está indo o recurso. Porque é muito fácil a gente chegar e dizer, corta orçamento, mas corta o quê? Né? Então, corta o quê? Como é que está a minha composição orçamentária? Se eu não consigo medir, eu não vou ter como traçar uma ação efetiva em cima do meu orçamento. Com relação aos juros compostos, né? Né, Larissa? Qual foi a pergunta dele? Você tem como repetir para mim, por favor? O impacto dos juros compostos, acho que foi alguma coisa nesse sentido. Outra pergunta que chegou aqui, Catarine, foi a seguinte. A minha mãe costuma comprar as coisas descontroladamente, sem ter dinheiro para pagar. Acabo tendo que arcar com as contas dela, mas vejo que isso faz com que a mesma continue se afundando em dívidas. Como eu posso ajudar? Eu acho que essa pergunta é bem interessante. Muito. Vamos lá. É uma pergunta um tanto quanto desconfortável. Na verdade, uma resposta, né? Um quanto tanto desconfortável para uma pergunta. Mas é importante a gente entender a diferença entre problema financeiro e problema comportamental. Uma boa parte, gente, do que a gente vive é problema financeiro. Mas, às vezes, a gente precisa avaliar que pode existir uma questão comportamental por trás de um problema financeiro. Tá? Exemplo de um problema financeiro. A gente tem uma pessoa que ela tem um certo equilíbrio financeiro, ela consegue se manter dentro do equilíbrio e consegue se manter dentro do limite da renda, né? Uma pessoa que tem um certo equilíbrio financeiro, se mantém dentro do limite da renda e tal, e aí acontece alguma fatalidade, ou essa pessoa perde a saúde, ou perde um emprego, ou se divorcia, enfim, algo que de fato altere-se substancialmente a vida dessa pessoa, e aí ela entra num problema financeiro, tá? Problema financeiro é aquele problema onde a gente, se eu pegar um dinheiro e colocar dentro do problema para ajudar aquela pessoa, ele some. Exemplo, vamos supor que o João quebrou a perna e aí ele precisa pagar uma cirurgia, 10 mil reais, ele vai ter que pagar essa cirurgia e aí ele se desorganiza financeiramente e se endivida por conta dessa cirurgia. Mas quando a gente olha o histórico de João sempre foi uma pessoa financeiramente organizada. Às vezes ele não precisa ser um grande investidor, um grande poupador, mas ele conseguia se manter lá dentro do limite da renda dele. E aí, se eu pegar os 10 mil reais e colocar dentro do problema, ou seja, se eu pegar os 10 mil reais e pagar a cirurgia de João volta a manter um certo patamar de estabilidade. Então, problema financeiro, gente, todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes, porque o problema financeiro é tão grande que come nossa reserva de emergência, come tudo, tá? Então, problema financeiro é algo situacional.
é uma situação isolada dentro de um contexto. Problema comportamental, na grande maioria das vezes, a gente consegue identificar, eu não estou dizendo que é, mas eu estou dizendo que indica ser, é importante averiguar isso, já que você quer ajudar, é aquele tipo de problema que, quando a gente olha o histórico de vida da pessoa, ela sempre gastou mais que o limite da renda e, às vezes, com coisas que são supérfluas, que ela gasta por impulso, tá? Essa pessoa vai gastar por impulso. Então, esse tipo de problema, ele ocorre de forma contínua, independente de quanto ela recebia. Você vê que essa pessoa recebia um salário mínimo e ela tinha esse problema. Hoje em dia, ela é gerente, recebe muito melhor e ela continua sempre estourando tudo. E aí é importante avaliar que gatilho ou quais são os gatilhos que estão repercutindo aí na questão financeira. Às vezes, gente, isso é autoestima baixa. Não tô dizendo aqui que é o caso da sua mãe, mas estou dizendo o que pode acontecer. Às vezes é autoestima baixa, às vezes a pessoa ela tem um vazio existencial, tá? Às vezes as pessoas, elas precisam se sentir partes pertencentes num grupo. Então, é muito importante a gente avaliar, às vezes, que problema financeiro, ele é resultado de alguma questão comportamental. E aí, cabe a gente buscar questões comportamentais. Exemplo, eu já tive uma situação que uma pessoa, ela começou a ficar extremamente endividada, ela era funcionária pública, recebia um bom salário e tal, e aí ela perdeu a mãe e ela se endividou de uma maneira absurda. E eu vi, né, estava claramente ali na minha frente um problema comportamental. Então, ela preferiu se endividar para lidar com a perda da mãe, porque doía menos para ela ter um monte de problema financeiro, isso inconscientemente, tá, gente? A gente não faz isso por querer, para lidar. Ela preferiu se endividar e lidar com dívidas do que lidar com a perda da mãe dentro desse processo. Então, ela precisou se afundar nessa quantidade de dívidas para viver um outro problema que não fosse o luto que ela não queria viver. Tá? Então, assim, para a gente ver como a nossa mente, às vezes, nos prega peças. Então, é importante você, de repente, avaliar a sua mãe e avaliar as questões comportamentais e tentar mudar hábitos através do comportamento, e não necessariamente do financeiro, porque, às vezes, se você ficar, não pode gastar, não vai, vou tirar o cartão. Se a gente não trouxer essa reflexão comportamental, você não vai estar identificando e não vai estar atuando em cima, de fato, da causa do problema, e aí vai ficar enxugando o gelo, porque a pessoa vai recorrentemente tomar as mesmas atitudes sempre, tá? Tânia, quais dicas você daria a alguém que quer começar a investir? Por onde começar? Caterine, uma pergunta que a gente recebeu aqui no chat do YouTube foi da Tainá Silva. Ela pergunta quais dicas você daria para alguém que quer começar a investir. Por onde começar, no que é melhor investir? Joia. Essa pergunta também é extremamente interessante, gente, porque eu escuto muito em qual é o melhor investimento, tá? Qual é o melhor investimento hoje? Qual é o melhor investimento para mim? Não existe o melhor investimento, infelizmente, tá? Investimento, para investir de fato, você precisa se dedicar e ter um interesse em conhecer. Tá? Porque, gente, na grande maioria das vezes, não é algo divertido. Às vezes, quando eu vou dar aula de investimentos, os alunos reclamam, professor, é muito técnico, é difícil e tal. Não é divertido, é técnico, mas a gente está falando do seu dinheiro. Então, o que a gente mais vê por aí é uma série de youtubers, e virou meio que uma coisinha da moda, né? Meio cult, às vezes, a gente falar sobre educação financeira, principalmente agora, mas é algo que, de fato, vai lhe demandar. Essa é a parte que a gente precisa dizer a realidade. Ele vai lhe demandar esforço e vai lhe demandar conhecimento, tá? Para você investir de maneira correta, você precisa, de fato, buscar esse tipo de conhecimento. Por onde começar? Tá? Por onde começar? Evite buscar conhecimento em instituições que normalmente vão lhe oferecer um entendimento, porém com a finalidade de vender algo, tá? Eu não estou dizendo aqui que todas as instituições financeiras são assim, mas tenha cuidado, às vezes, em buscar um conhecimento com um gerente de banco
ou de alguém que pode ter um conflito de interesse para lhe embutir um conhecimento e querer lhe vender algo em paralelo, tá? Então, assim, primeiro, não existe o melhor investimento para todo mundo. A gente vai depender essencialmente da sua disposição a assumir risco e da sua capacidade. Eu preciso avaliar seu patrimônio financeiro, que de repente você vai chegar para mim e vai dizer, olha, eu quero aprender a investir, mas eu não tenho dinheiro nenhum. É uma estratégia. Eu quero aprender a investir, mas eu tenho 10 mil reais. É outra estratégia. Eu quero aprender a investir, mas eu tenho 50 mil reais. É outra. Eu quero aprender a investir, mas eu tenho 10 mil reais. Eu tenho um carro, eu já moro com meus pais, eu tenho um certo patrimônio financeiro e tal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu preciso avaliar, na hora que a gente vai começar a entender investimento, a sua realidade, ou seja, a sua capacidade de assumir risco para saber se você precisa ir para um investimento conservador, moderado ou agressivo, se você já tem reserva de emergência, se não tem. Então, assim, é algo que é construído diante da realidade de cada um. Então, eu preciso primeiro avaliar a disposição, a capacidade da pessoa de assumir risco patrimonial e tal, e depois eu preciso avaliar o perfil dela, porque de repente uma pessoa ela tem um perfil extremamente conservador, mas ela tem um patrimônio que permitiria a ela assumir mais risco. Ou ela é uma pessoa extremamente agressiva, que ela quer investir tudo em ação, só que ela não tem nenhuma condição de vida estrutural ainda que lhe permita colocar todo o dinheiro dela em ação. Então a pessoa diz, eu quero colocar todo o meu dinheiro em ação, mas eu sou, enfim, eu sou o único que trabalha dentro de casa, eu tenho filhos pequenos e tal, e aí não dá para fazer isso. Como dica, gente, assim, tipo, se é para dar uma, né, a gente tem que dar uma dica, o site da Anbima, A-N, né? ANBIMA, da Anbima. É o site da Associação, né, das Instituições Financeiras. Tem uma série de cursos gratuitos lá, que está incrível, dá direito a certificado e tal. Então, é um bom passo para... Eu acho que tem uns 15 cursos lá que eles lançaram recentemente. É uma instituição séria. Eu acho que é um bom caminho para você começar a aprender a investir. O site do Banco Central também, o Banco Central tem um site chamado Cidadania Financeira, que é maravilhoso, também uma instituição séria, que não tem conflito de interesses. Então, assim, é de fato fazer curso, é de fato começar a entender mercado. Não tem como ser de outra forma, tá, gente? Realmente não. Até para deixar na mão de outra pessoa para ela fazer, você tem que ter pelo menos um mínimo de entendimento crítico para entender o que essa pessoa está fazendo com o seu dinheiro. Quando eu digo pessoa, é deixar na mão de um fundo ou algo nesse sentido. Catarine, outra pergunta legal que apareceu foi: os bancos digitais, Inter e Nubank, são indicados para a reserva de emergência? Sim, são. Uma coisa que você precisa entender é que mais que o banco é o produto, tá? Então, banco digital, sim, são indicados. Inclusive, gente, o valor de uma boa parte dos produtos de reserva de emergência, tipo CDB, a maior parte é CDB, LCI, LCA, poupança. Agora, poupança, gente, poupança hoje está dando negativa, né? Poupança está dando menos que a inflação. Então, assim, tirem de poupança. Mas CDB, LCI, LCA, que às vezes tem nesses bancos, esses 3 produtos que eu citei aqui, eles têm garantia do FGC. FGC é um fundo garantidor de crédito, é uma organização que ela é socorrista do mercado financeiro. Em resumo, se o banco quebrar, né, e você tiver dinheiro na conta corrente ou dinheiro nesses tipos de investimentos, fundo não tem garantia do FGC, Tesouro Direto não tem garantia do FGC, mas Tesouro Direto nem precisa, porque você compra o título direto do governo, mas fundo não tem garantia do FGC. LCI, LCA e CDB, eles têm garantia do FGC, e o FGC, como eu disse, é um fundo socorrista. Então, se esses bancos vierem a falir, você pode receber, né, recebe até 250 mil por instituição financeira no seu CPF, conta conjunta, vale comum CPF, até o limite de 1 milhão. Exemplo, vamos supor que você tem 300 mil reais no Banco Inter,
distribuídos aí entre CDBs, LCIs, LCA, seja o que for, e o Banco Inter vier a falir, você recebe até 250 mil reais. Aí, se você tiver acima desse valor, acima de 250 mil, você tem que pulverizar em outros bancos até o limite por CPF, o limite geral, independente das instituições financeiras, de 1 milhão de reais. Você recebe o valor que você aplicou, mais o montante que você acumulou até um dia antes da data da falência do banco. Em média, o FGC está demorando aí, a última falência, que foi inclusive de uma cooperativa, o FGC demorou 10 dias, em média, começou a pagar com 10 dias, mas você demora, em média, 30 dias a 60 dias para receber seu dinheiro de volta, mas você recebe, tá? O FGC paga, é uma instituição séria, que socorre aí os investidores no caso de falência dos bancos. É importante averiguar apenas se a instituição na qual você está investindo é cadastrada no FGC, porque às vezes ela não é banco ainda, tá? Ela não tem uma conta comercial ou conta de investimento. Eu não vou entrar no mérito técnico agora, que ela precisa ter ao menos uma conta comercial, uma conta de investimento e tal, dentre as contas que um banco pode ter. Eu não vou entrar no mérito, mas você entra lá no site do FGC, tá? E vê se a instituição está cadastrada lá no FGC. Ela estando cadastrada, você pode ficar tranquilo, vamos dizer assim, porque se a instituição falir, você recebe seu dinheiro de volta. Joia, mais alguma? Oi. Catarine, outra pergunta que a gente recebeu foi do Pedro, lá do Ceará. Ele perguntou: por que e como eu devo evitar o cheque especial? Certo. Eu particularmente não gosto desse nome, cheque especial, porque ele não tem nada de especial. O cheque especial, gente, nada mais é do que um limite de crédito que o banco coloca para você disponível, né? No caso de emergência. Eu acho que era para ser valor emergencial, né? Mas, enfim, de especial não tem nada, ele é emergencial. O que acontece com o cheque especial? Dentre as categorias de taxa de crédito que a gente vai tomar, as categorias emergenciais, elas são aquelas que oferecem a maior taxa de juros. Então, normalmente, aqueles créditos que são mais fáceis ou mais emergenciais, aqueles que estão disponíveis de forma rápida ao consumidor, são os valores que de onde você vai pagar mais taxa de juros. Então, por que você deve evitar? Porque cheque especial e cartão de crédito, quando você paga o mínimo, não é a fatura do cartão não, tá, gente? Eu, particularmente, gosto de cartão de crédito, uso meu cartão porque ele me dá benefício de milha, eu gosto de comprar no cartão porque tá lá, eu sei exatamente tudo que eu comprei, porque fica registrado, que no dinheiro eu posso esquecer. Então, no cartão fica tudo registrado lá, de fato, que você comprou. Eu acho que o cartão de crédito, quando bem usado, é uma excelente ferramenta. Com relação ao cheque especial, ele não deve ser usado de maneira nenhuma, diferente do cartão, porque é a taxa de juros mais cara que a gente tem no mercado, tá? Então, assim, dentre as taxas que você pode ter em termos de crédito, é a mais cara. E aí você usa, porque às vezes você entra no cheque especial que ele está lá disponível, e você pode ver que no outro mês o banco ele vai cobrar lá uma taxa no seu extrato do uso do cheque especial. Essa taxa ela é cobrada pela quantidade de valor de dinheiro, né? O valor que você usou e quantos dias você usou, tá? Que ela é cobrada numa taxa a dia. Alguns bancos eles oferecem benefício de dar 10 dias grátis de cheque especial, 15 dias grátis de cheque especial. Aí fica mais interessante você olhar que durante 10 dias, durante 5 dias, você não paga a taxa de juros. Mas é a taxa de juros mais cara que você tem e, às vezes, o banco dá um limite extremamente elevado. Então, o que eu recomendo? É que você ligue para o banco e peça para zerar o seu limite de cheque especial. Você não precisa ter aquilo ali, você zera. E se você precisa ter uma linha de crédito que você enfim, tenha que recorrer no caso de emergência, você já deixa um crédito pessoal pré-aprovado, tá? Então, assim, cheque especial, zera. Se possível, liga para o banco e diz, eu não quero esse limite de cheque especial na minha conta, pode zerar tudo.
Ou, se você achar muito radical gerar, deixe um valor mínimo, residual ali, sabendo que toda vez que você entrar no cheque especial, que você começar a consumir o dinheiro do banco, você vai pagar juros, tá? Mas aí, para não ficar completamente desassistido, se você não tiver reserva nenhuma, você zera o cheque especial e você deixa um limite de crédito pré-aprovado, tá? Porque aí, se você precisar do dinheiro, aí você, enfim, pede para o banco esse limite desse crédito, porque por mais que seja crédito pessoal, ainda não é a taxa de juros mais baixa para a pessoa física, mas já é mais baixa que a do cheque especial. E só para completar, qual é a taxa de juros que eu, enquanto pessoa física, posso tomar e posso dizer que é a mais baixa do mercado? É o crédito consignado. É aquele crédito que vem diretamente descontado Catarine, em folha. outra pergunta que a gente recebeu foi da Tainá Silva. Eu escuto muito. Cortou um pouquinho aqui, eu sei que foi da Tainá, mas eu não escutei a pergunta. Então, gente, enquanto eu acho que estão escrevendo a pergunta aqui para mim, que eu não estou escutando. Com relação ao crédito consignado, tá? No crédito consignado, eu tenho a menor taxa de juros do mercado. Então, se você tiver a opção caso você precise, né, de tomar um crédito, né, de forma emergencial, ou, né, porque de fato você precisa para alguma coisa, busque esse crédito preferencialmente através do crédito consignado, que é aquele crédito que acontece descontado direto na folha, que é a taxa de juros, uma das taxas de juros, né, e de fato a taxa de juros mais barata que você vai conseguir no mercado. Eu digo uma das porque eu não conheço outra, tá? Que seja mais barata. Mas essa linha de crédito que consegue ser diretamente descontada em folha é a mais barata. Próxima pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Com relação a banco e seguradora, enquanto não chega a pergunta aqui, que eu acredito que se eu não conseguir escutar aqui no áudio, pode mandar aqui para mim. Vamos lá, estou te escutando, Larissa. Eu acho que ela está escrevendo. Então, gente, com relação aqui a uma pergunta que eu vou estar respondendo enquanto Larissa escreve aqui para mim. Qual banco ou seguradora para fazer previdência? Gente, eu indico, assim, se eu puder indicar, seguradoras independentes, tá? Porque o que acontece? Um banco de varejo, ele tem uma série de outras operações além da Previdência. Então, o banco de varejo oferece crédito, oferece questões imobiliárias, ele tem linhas de apoio socorrista, ele tem uma série de... O banco de varejo, ele faz uma série de outras coisas, fomento, alguns podem fazer fomento, carteira comercial, carteira de investimentos, carteira de câmbio. Então, o banco faz um monte de outras coisas além de previdência. É que nem um pato, né? O pato nada, o pato anda e o pato voa, mas ele não faz nada muito bem. Então, assim, às vezes é interessante você buscar uma instituição cuja especialidade dela seja apenas aquilo. É por isso que algumas seguradoras independentes, elas conseguem oferecer produtos de melhor qualidade do que banco de varejo. Dentro da minha experiência, eu não afirmo de forma geral, porque em investimentos eu não gosto de afirmar, mas dentro da minha experiência, as seguradoras independentes, elas conseguem oferecer resultados financeiros em termos de rentabilidade, em termos de taxas, mais interessantes do que as dos bancos de varejo tradicional. Então, assim, for começar, não chega lá no gerente para pedir, essencialmente, uma previdência. Tenta buscar na sua corretora, tenta buscar nesses bancos online agora que estão surgindo, que normalmente são bancos mais competitivos, ou através de uma seguradora independente. Previdência privada é mais
é mais recomendado que investir no Tesouro Direto? Algumas previdências privadas compram títulos do Tesouro, tá, gente? Se você tiver... Vai depender muito do contexto, mas se você tiver interesse em investir por conta própria, através de títulos de tesouro mais longo, pode ser uma opção. Agora, a previdência privada, ela tem a facilidade de ter uma diversificação de produtos, tá? Então, a previdência, ela vai diversificar produtos. E aí, é importante comparar, tá? De repente, os dois, você pode pegar uma previdência que seja... Se você for muito jovem, né, você pode pegar uma previdência que tenha um pouquinho de risco, que seja mais uma previdência voltada para multimercado, que tenha debêntures, até um pouquinho de ação mesmo, uma boa previdência nesse sentido, e, de repente, caso você saiba, buscar e investir em títulos do Tesouro. Com relação a trade, eu escuto muito de trade. Gente, existem essencialmente dois tipos de análise de mercado, uma se chama análise técnica, que é trader, e a outra análise fundamentalista. Essencialmente, a análise técnica é tomar decisão em cima de figuras. Eu não recomendo trade ao investidor, ao pequeno investidor, não é uma forma sustentável de se ganhar recurso. A FGV, ela fez um estudo recentemente mostrando sobre a atividade dos traders no Brasil, e, enfim, quem quiser depois pode buscar esse artigo dentro da FGV, falando sobre rentabilidade dos traders, e se viu que 95% dos traders perdem dinheiro. Normalmente, como os investimentos em traders, eles querem investir através da análise de gráficos, né? Então, eu vou avaliar gráfico, e aí eu vou entender o movimento do gráfico, interpretar esse movimento do gráfico e comprar e vender ação com o objetivo de gerar taxa, tá? Então, esse tipo de investimento, ele tende a não ser sustentável no investidor no longo prazo. Só que, como são investimentos que normalmente, enfim, requer pouco recurso, o ambiente do investimento em trader, ele é muito chamativo, porque parece um jogo e tal, e aí é uma porta de entrada para muitos dos investidores. Só que a grande maioria desses investidores, eles não controlam o custo de montagem. E aí, como esses investidores, eles não têm o hábito, nem possuem, vamos dizer assim, a rotina de anotar tudo que eles ganham, tudo que eles gastam, custo de montagem, emolumentos e tal, eles acham que estão ganhando dinheiro, mas, na verdade, estão perdendo, tá? Então, para o pequeno investidor, eu, de fato, não recomendo o trader. Qual o melhor fundo de investimento que você me indicaria hoje? Eu não posso indicar, gente. Eu não posso estar aqui fazendo indicação de fundo de investimento, até por uma questão ética, tá? Com bons retornos. Então, como eu disse, não existe o melhor investimento sem antes entender o seu contexto, tá? Com bons retornos, sem ter muito risco. Bem, essa é uma questão que todo mundo quer. Me pediram aqui, ó. Qual o melhor fundo de investimento que você me indicaria hoje? Eu não posso indicar fundos por uma questão ética, né? A gente não pode estar fazendo indicação de carteira nem indicação de produtos, tá? A não ser dentro de um contexto, diretamente com a pessoa, avaliando as condições da pessoa e com um bom retorno e que não tenha muito risco. Bem, em teoria, quanto maior o risco que a gente vai tomando, maior o retorno. Então, assim, algo que tem pouco risco tem baixo retorno, algo que tem muito risco no longo prazo tende a ter um bom retorno, mas também não é uma garantia. Me considero uma pessoa super controlada. Como faço para economizar mais? Estabelecer um hábito, tá, gente? Então, assim, como é que eu faço para economizar mais? Já que você é muito controlada, experimenta se pagar primeiro. Busque um tipo de investimento que consiga fazer que você consiga fazer uma transferência automática. Uma opção, por exemplo, é abrir uma conta numa corretora, ou abrir uma conta no Tesouro Direto, ou abrir uma conta num determinado fundo, enfim, você vai ter que avaliar essas circunstâncias, a depender do produto que lhe for mais indicado, você pede uma transferência automática da sua conta para esse fundo, assim que você recebe o seu salário. Tá? Então, se você consegue, por exemplo, economizar 20% e você quer economizar mais,
começa a colocar 22%, 23% para essa transferência automática todo mês. Assim que você recebe, você paga junto de todas as contas, você se paga também. É um jargão meio até popular dentro da educação financeira, do pague-se primeiro, mas uma forma de ser mais controlado é justamente isso. Você, enfim, emite um TED para essa conta, um DAO, que faz uma transferência para essa conta todo mês, assim que o dinheiro cair na sua conta, e aí você assume esse compromisso com você. Porque muita gente gasta o que não tem e está endividado. Então, gente, eu já tinha falado isso antes das questões comportamentais, tá? Então, muita gente gasta o que não tem e está endividado, primeiro, porque nós vivemos uma sociedade de consumismo. Então, as coisas nos fazem felizes, né? Ter as coisas nos fazem felizes. E eu começo a ver que há um movimento, inclusive, muito grande de não consumismo. Existe um movimento fortíssimo, já sendo, né, enfim, estruturado em países como, principalmente Estados Unidos e uma parte da Europa, do consumo consciente ou do não consumismo. Entenda, não é o não consumo, é o do não consumismo. Existe um movimento do minimalismo também. Eu, por exemplo, não sou muito adepta a levantar bandeiras específicas, mas eu comecei a entender um pouco sobre minimalismo. E eu achei super legal, porque era algo que, de certa forma, eu já via dessa forma, e agora eu começo a praticar ainda mais. No final das contas, educação financeira não é você ser pirangueiro, né, como a gente diz aqui em Recife, não é você ser suvino, é você estabelecer ordens de prioridade. Tá? E quando a gente tem educação financeira, quando a gente controla o nosso orçamento, quando a gente entende o nosso fluxo de gastos, né? A forma que a gente gasta, a gente diz muito sobre a gente. Tá? A forma que a gente gasta diz muito sobre os nossos hábitos, diz muito sobre o que a gente diz muito sobre as coisas que a gente acredita, as marcas que a gente consome, diz sobre a gente, enfim, falam muito da nossa personalidade, tá? E aí, dentro disso, vem surgindo esse movimento do minimalismo e, na verdade, as pessoas confundem minimalismo com pirangueirismo e não é nada disso. É simplesmente você estabelecer ordens de prioridade de consumo. Então, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia. Então, eu faço questão de ter o celular, o melhor celular que a gente tem disponível. Eu faço questão de ter o melhor computador que a gente tem disponível. Eu trabalho para isso. São as minhas ordens de prioridade, tá? Só que eu também gosto de ter coisas boas, né? Eu parto do princípio de que quer comprar barato, compre bom, tá? Então, eu parto muito desse princípio de quer comprar barato, compre bom. Só que eu, primeiro, planejo muito as coisas que eu vou ter. Então, como eu sei o que eu quero comprar, como eu abro mão de pequenas compras, de pequenas coisinhas, para, de fato, comprar coisas interessantes, eu consigo comprar coisas melhores. E, às vezes, as pessoas olham para mim e dizem, mas você é de educação financeira e tem isso, e tem aquilo, e tem não sei o quê. Sim, mas eu planejo para ter essas coisas. Certo? Então, a educação financeira, ela permite que a gente consuma melhor, porque a gente entende as nossas ordens de prioridade, né? Porque a gente entende o que a gente deve consumir. E isso termina sendo muito importante no nosso contexto de consumo em geral. Eu, por exemplo, sou aquela pessoa que vou ter uma bolsa. Eu só tenho uma bolsa. Mulher, normalmente, tem 15 bolsas, tem não sei quantos sapatos, né? Então, eu conheço muitas mulheres que não têm esse tipo de comportamento, mulheres que vêm se educando acerca disso. Acho que a gente tem que, inclusive, parar com essa ideia de que mulher é muito consumista, tá? E eu, por exemplo, só tenho uma bolsa, mas é uma bolsa boa. E eu, enfim, passei 2 anos, normalmente eu passo 2 anos e pouco com uma bolsa, tá, gente? Então, é a bolsa que eu vou para um evento, é a bolsa que eu vou trabalhar, é a bolsa que eu só tenho ela. Eu só tenho ela e eu gosto eu me sinto bem vivendo assim, tá? Mas é uma forma minha, né? A gente vê que hábito de consumo é algo muito particular.
mas eu tenho uma bolsa boa que vai me durar 2 anos e eu comprei exatamente a bolsa que eu queria comprar, tá? E o mesmo ocorre para roupa, e o mesmo ocorre para acessórios e tal. Então eu prefiro comprar um ou dois e comprar bom. E aí isso traz muita facilidade para a minha vida, sabe? De fato, eu percebo que esse tipo de movimento trouxe muita facilidade para a minha vida. Mas, enfim, é algo muito pessoal, eu só estou compartilhando essa experiência aqui com vocês. Então, a educação financeira ela é de fato uma ferramenta de transformação, né? Uma ferramenta que permite a gente identificar as nossas ordens de prioridade e, com isso, realizar nossos sonhos, tá, gente? É uma ferramenta importantíssima para que a gente melhore a nossa qualidade de vida, para que a gente melhore os nossos hábitos. A educação financeira é um hábito angular. Quando a gente começa a ter educação financeira, a gente vai mudando uma série de hábitos subjacentes. A gente começa a mudar o nosso consumo, a gente começa a mudar a nossa forma de ver o mundo, a gente começa a gerar patrimônio financeiro, a gente começa a ter mais experiências, porque, exemplo, viver um pouco abaixo do limite da renda. Se tem uma dica que eu posso dar agora para vocês nesse final, busquem viver um pouco abaixo do limite da renda de vocês. Se vocês têm uma renda, sei lá, de R$1.000, de R$2.000, vivam com menos, um pouco menos daquilo ali. Isso, no longo prazo, vai fazer muita diferença. E busquem experiências. Tá? Então, às vezes, a gente busca muito consumo, mas se tem uma coisa que agrega de verdade na vida da gente, são experiências. E a gente pode trocar uma boa parte desse consumo por experiências. A quarentena tem mostrado para todo mundo que uma série de coisas que a gente consumia não eram tão essenciais assim. Tá? Uma série de coisas que a gente consumia não eram tão importantes como a gente imaginava consumir. Então, gente, façam uma reflexão para viver experiências. Então, uma parte do orçamento de vocês deve sim ser, né, para consumir, para investir, para pensar no futuro e tal, mas essencialmente para que vocês gerem um suporte de vida para que se permita ter experiências e que se permita ter escolhas. É muito triste a gente ver uma pessoa que, por exemplo, acabou de perder o emprego e não tem reserva de emergência nenhuma e ela vai ter que se submeter a qualquer emprego que aparecer porque ela precisa. E aí ela submete, às vezes, a um emprego que ela não gosta, ganhando menos do que ela deveria, mas porque é triste de quem precisa. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de, olha, eu preciso viver abaixo do limite da minha renda e eu preciso entender que a educação financeira é uma ferramenta importantíssima de transformação através da formação de hábitos. E, de verdade, gente, a gente colhe isso no longo prazo. Tá? Hoje eu só consigo fazer uma série de coisas que eu consigo, como ONG e tal. Essas decisões só vieram e eu só trabalho com o que eu gosto, diante das decisões que eu tomei logo no início da minha vida, logo da minha vida laboral, né? Logo no início da minha carreira. Então, hoje eu vejo de verdade, olho para trás e vejo como foi bom ter tomado as decisões que eu tomei. Tá? Porque me permitiram liberdade. Então, tem gente que diz, mas a educação financeira vai escravizar muito. Não, mas ela dá liberdade, tá? Ela dá liberdade para que você, de fato, seja protagonista aí da sua vida, né? E que tome decisões mais corretas e que tome decisões diante daquilo que você acredita mais no longo prazo. É isso, gente. Eu abro agora para Larissa. Catarine, eu agradeço enormemente em nome de todo o CREA Júnior PE, em nome de todo mundo que está aqui. A gente já recebeu vários comentários do pessoal falando que você incentivou a começar a investir já. Gente dizendo que já cancelou o cheque especial. Eu tenho certeza que essa tarde foi realmente muito satisfatória para todo mundo. Todo mundo agradece a sua participação aqui conosco. E pelo tempo, né, que você doou, foram quase 2 horas, meu Deus do céu, de conhecimento.
fiquem ligados na nossa rede social para poder ter mais novidades pela área. E a gente está finalizando mais esse webinar, que foi sensacional, tá? Eu peço muito obrigado a todo mundo que participou até aqui. Gente, agradeço de verdade e me coloco mais uma vez à disposição de vocês. Catarina, tu pode também deixar tuas redes sociais aqui, o teu projeto, para todo mundo ficar ligadinho também, te acompanhar. Então, gente, por favor, sigam lá, ONG Meu Propósito, tá? @ONG Meu Propósito, é o nome do projeto. É um projeto que a gente tem por muito carinho, é um projeto que, essencialmente, não tem tanto o foco, a gente ainda tem um podcast, né, que é Café com Propósito, a gente tem uma divulgação semanal de conteúdos de educação financeira, é uma equipe, gente, de mais de 20 pessoas, então não só sou eu, tá? Nós temos aí vários outros membros na ONG, engajados, militantes da educação financeira, então toda semana a gente tem conteúdo lá. A ONG Meu Propósito trabalha essencialmente também com propostas empresariais, então a gente tem orientações financeiras individualizadas, a gente tem uma série de ações em company também, e nós também trabalhamos com público de vulnerabilidade, tá? Então, assim, nós temos um engajamento de voluntários também muito forte para trabalhar com o público em área de vulnerabilidade. Então, a rede social é somente a ponta do iceberg do que nós fazemos. A gente tem um canal voltado, enfim, um canal voltado para o virtual, para a rede social, que é o que vocês acompanham no podcast do Café com Propósito, no canal da ONG, do nosso Instagram, que é ONG Meu Propósito. A gente também tem o nosso YouTube, tá, gente? ONG Meu Propósito, então vocês acessem lá. E esse acompanhamento, esse engajamento de vocês é muito importante para que a gente continue desenvolvendo o nosso trabalho. E, além disso, tem o trabalho com minorias, né? Então, a gente tem um trabalho com minorias de idosos, tem um trabalho com minorias de mulheres, que é, de fato, o nosso papel enquanto ONG, enquanto organização, que é o desenvolvimento desse trabalho de minorias. Então, eu agradeço demais a tarde, eu sou apaixonada por educação financeira, se deixar, a gente vira a noite aqui falando, e até a próxima.